Nos vídeos anteriores nós falamos para vocês a respeito dos motores retificados, se vale a pena fazer esse serviço, se tem uma durabilidade igual, por exemplo, de um motor 0 km, quais são os fatores que influenciam nessa durabilidade, na performance, na economia de combustível desses motores. Hoje nós vamos passar para vocês informações extremamente importantes a respeito do que fazer nos primeiros quilômetros, sejam desses motores retificados como também de motores 0 km. Ambos necessitam de cuidados específicos. Aliás, pouquíssimas oficinas que realizam esse tipo de serviço, de retífica de motor, poucas realizam esses cuidados e poucas orientam aí os proprietários de veículos, assim como até mesmo as próprias concessionárias, quando vendem o carro 0 km lá para o proprietário, não fazem esse tipo de orientação. Bem, tudo tem uma explicação e eu vou contar para você tudo no vídeo de hoje. A respeito dos primeiros cuidados que nós devemos ter primeiramente, o amaciamento. Talvez você já tenha escutado a respeito disso, e às vezes você tenha até escutado que nos dias atuais isso não é mais necessário ser realizado. Bem, ambos os casos, motores retificados como o 0 km, sejam os motores atuais, necessitam sim ainda de realizar esse tipo de processo. No caso dos retificados, ainda mais. Bem, mas o que de fato é esse processo de amaciamento do motor? Vamos tentar ser mais simplista possível. Pensa no momento que você compra um sapato novo. Quando você coloca no pé, ele fica bem justinho no seu pé, mas à medida que você vai andando, ele vai alaciando, ele vai pegando exatamente o formato do seu pé e acaba ficando mais confortável. No caso de um motor novo, é exatamente a mesma coisa. Quando ele está novo, ele está tudo justinho, tudo muito apertado, com poucas folgas. E o motor se movimenta até mesmo de uma certa forma um pouco mais difícil comparado ao motor que já tem uma quilometragem um pouco maior. Isso porque novamente, as folgas elas são menores. Portanto, nesse processo de amaciamento, nada mais é do que o assentamento de todos os componentes móveis, para que ele possa então ter uma movimentação adequada, livre e ter as folgas ideais para que o óleo lubrificante possa passar, lubrificar, reduzir o atrito, retirar o calor das peças e possibilitar então uma movimentação mais livre possível, que vai gerar então economia de combustível, também a performance desejada, a especificada ali no próprio manual. E o que eu devo fazer nesse processo de amaciamento? Bem, primeiramente você precisa pegar leve com esse motor. Você não pode achar que amaciar o motor é simplesmente você sair tirando de giro ou então acelerando em altas rotações. Pelo contrário, você vai manter rotações mais baixas, garantindo também uma rotação não muito baixa. Precisa ter um bom senso, manter uma faixa intermediária com oscilação, evitar rotações constantes por um longo período. Recomenda-se até mesmo você trabalhar sempre alternando velocidades, por exemplo, com retomadas 60 a 80, 80 a 100, enfim, rodovias onde você tem velocidade constante não são muito adequadas para esse período de assentamento. Outro ponto é que, como eu disse, pegar leve, ou seja, evitar situações como o carro muito carregado, puxar reboque, carretinha, entre outras coisas mais que possam forçar esse motor. Os primeiros quilômetros são fundamentais para a vida útil desse motor, para garantir uma longevidade dele. Antigamente, nós tínhamos aí prazos de amaciamento para os motores 0 km em torno de 10 mil quilômetros. Hoje, com as tecnologias de produção, com a precisão nesses processos produtivos, essa quilometragem baixou e muito, para cerca de 5 mil, como até mesmo alguns veículos você tem ali o período de amaciamento em torno de 1.500 quilômetros. E outro ponto, antigamente, se você não realizasse o processo de amaciamento aí do motor, esse motor simplesmente quebrava, porque deixava detritos tão grandes, limalhas de ferro, que acabavam entupindo o pescador e levando então a perda de lubrificação, e esse motor quebrava. Por isso, o famoso fundia. Hoje você tem pequenas formações metálicas que não geram todo esse problema, e é isso exatamente que eu vou mostrar para vocês. No período de amaciamento, ele gera essas partículas metálicas, seja no motor 0 km, como principalmente nos motores retificados. E aqui eu vou
vou dar um exemplo prático para vocês. Eu tenho o motor da nossa Hilux que recentemente foi feito o processo de retífica completo. Foi trocado todas as peças. Nós trocamos bronzinas de mancal, bronzinas de biela, trocamos as camisas, pistões, anéis, válvulas de admissão, válvulas de escape, tudo da marca KS para garantir altíssima performance, para garantir altíssima durabilidade, o consumo adequado de óleo lubrificante e, é claro, também tranquilidade para andar com esse motor. Também foi realizado todos os processos dentro da própria retífica para que esses componentes então pudessem entrar garantindo as folgas ideais e as especificações conforme o fabricante. Depois de montado tudo, o cuidado que você deve ter e que poucos mecânicos falam para você é que nos primeiros quilômetros você deve fazer, digamos, um enxágue com esse óleo lubrificante. Ou seja, aqui no meu caso, eu andei cerca de 100 km com esse motor, fazendo exatamente aquilo que eu acabei de comentar com vocês, tendo uma oscilação de rotação, pegando leve com esse motor e logo em seguida então eu fiz a troca de óleo. E olha só que surpreendente, eu peguei esse óleo lubrificante desses primeiros 100 km rodados com esse motor, eu acabei filtrando ele e vou mostrar para vocês como que está o estado desse óleo lubrificante. E aqui está então o óleo lubrificante que nós utilizamos aí nesses primeiros 100 km e depois da troca continuamos utilizando, né? Esse óleo Advanced DMST da Valvoline, um óleo lubrificante aí compatível até mesmo com sistemas de filtro DPF, mesmo nossa caminhonete não tendo o sistema, nós estamos utilizando isso porque é um óleo lubrificante com baixíssimo teor de cinzas, fósforo e enxofre, ou seja, isso protege muito o motor contra a carbonização, além, é claro, dos próprios aditivos de extrema pressão. E é um óleo lubrificante que atende aí normas, como por exemplo a Dexus 2, norma muito exigente. Enfim, nós pegamos esse óleo desses 100 km rodados, filtramos, como falando para vocês, e aqui está então o resultado. Eu peguei o filtro de óleo, tive todo o cuidado para poder abrir, né, sem o uso, por exemplo, de serras, para não gerar uma contaminação e não interferir exatamente nessa apresentação para vocês. E aqui um pedaço do filtro e o filtro do próprio óleo aqui que nós utilizamos. Então, olha só que interessante. Olha a quantidade de limalhas que eu tenho. Na verdade, não são limalhas especificamente, porque limalhas são pedaços muito grandes, porém resíduos metálicos que nós temos. Isso se dá seja pelo próprio processo em si de amaciamento do motor, como, é claro, também todos os processos de retífica que são realizados ali no próprio motor em si. Ou seja, você tem contaminantes. E esse primeiro enxágue que você faz, né, nesses primeiros 100 km, ele é fundamental para você retirar todos esses contaminantes que ficam, ou seja, isso estava no próprio óleo lubrificante, tá? Óleo lubrificante. Agora, se você se atentar ao próprio filtro em si, você vai ver novamente outros resíduos metálicos. Então, primeiramente, aqui na câmera talvez não vai ficar tão evidente quanto a olho nu, porém eu vou aproximar e mostrar para vocês algumas imagens e assim vocês vão notar os pequenos resíduos metálicos que nós temos aqui no próprio filtro, né? Pequenas partículas que foram retidas aí pelo próprio filtro em si, ou seja, você tem essa produção desses pequenos resíduos metálicos nesse processo de assentamento do motor, né? Novamente, seja no motor 0 km como também no motor retificado. Novamente, no motor retificado acaba sendo ainda mais evidente, acaba tendo uma produção mais elevada, porque costuma ainda sobrar resíduos do processo de retífica. O processo, seja brunimento, de plana, enfim, tudo isso acaba deixando resíduos. No próprio filtro, novamente vocês vão notar, olha o interior, quantidade de resíduos metálicos que você tem aqui no filtro. Olha, ainda fica na carcaça junto com o próprio óleo lubrificante. Bem, galera, então vamos lá então às nossas conclusões e orientações finais. Primeiramente, por que a maioria das oficinas não orientam os proprietários da necessidade de realizar essa troca prematura, de fazer esse tipo de procedimento aí nos motores? Bem, porque na maioria dos casos nós temos proprietários que estão preocupados único e exclusivamente com o preço, com o custo que terá esse serviço. E falar ali para o proprietário que terá que realizar a troca 2 vezes do óleo lubrificante, ainda mais com 100 km, a pessoa achará que
que o próprio mecânico está enganando ela, querendo somente ganhar dinheiro. Ainda mais se falar que o motor estará soltando pequenas partículas metálicas, ou seja, vai pensar, poxa, o mecânico não faz o serviço correto e aí eu tenho que pagar por isso. Bem, então muitas vezes acaba não passando esse tipo de informação devido à falta de própria informação do consumidor, do próprio proprietário. Aí é claro que existem outras mecânicas que não têm esse tipo de conhecimento e até mesmo não acabam compartilhando. E aí sobre esse procedimento, dentro das retíficas é completamente normal, como eu disse para vocês, e esse procedimento de realizar, né, essa troca prematura com cerca de 100 km é extremamente fundamental para evitar que essas partículas fiquem então por todo o motor e assim gerando também um atrito, uma contaminação nesse óleo lubrificante. E esse tipo de processo de realizar essa troca, esse enxágue, deve ser realizado com o motor em carga, ou seja, não é simplesmente largar o motor ali funcionando em marcha lenta. Você precisa rodar com esse motor, você precisa andar com esse carro novamente para realizar esse processo de amaciamento e gerar então esse tipo de desgaste para levar então essas folgas ideais. Depois desses 100 km, a orientação é que você realize então a troca com mais 1.500 km, que é exatamente aquilo que eu vou fazer com esse motor. Eu rodei cerca de 500 km por enquanto com esse carro, troquei a primeira com 100 e quando atingir 1.500 km eu novamente vou realizar mais uma vez uma troca para aí sim então com mais 5.000 km eu vou realizar a troca do óleo para que daí então a partir daí eu tenha certeza que eu eliminei todas essas partículas, que eu já estou então garantindo a finalização desse processo de amaciamento e daí então vou seguir o plano especificado pelo próprio fabricante, que é de 10.000 km ou então 6 meses em caso de uso severo, a metade do tempo. Para motores 0 km, muitos fabricantes já têm uma orientação de realizar a primeira troca de óleo com 1.500 km. Não há necessidade de realizar essa troca com 100 km, até mesmo porque no processo dentro da montadora, dentro da indústria, você não tem essa geração de limalhas, de produtos, de resquícios de processos produtivos, e acaba sendo um pouco mais estéril esse processo produtivo, portanto somente a eliminação mesmo dessas partículas geradas no processo de amaciamento. Mas fique tranquilo se você não seguiu, com toda certeza, se você está seguindo ali as recomendações do próprio manual e fazendo a risca, utilizando o bom óleo lubrificante, terá certeza de que você terá então aí uma durabilidade do motor. Mas fica a orientação para você que comprou um carro 0 km de respeitar todo esse processo de amaciamento, e se você fez a retífica ou vai fazer, então saber disso logo após então de feito o serviço, você seguir à risca esses cuidados para assim então garantir a performance, a economia de combustível, consumo correto de óleo lubrificante e novamente a durabilidade. Ficou qualquer tipo de dúvida? Deixe aqui nos comentários, será muito importante a sua participação, que é com base nelas que nós criamos todo o conteúdo aqui do canal. Quer aprender mais? Quer saber como cuidar bem do seu carro e todos os passos? Acabar com todos os mitos e segredos que você tem? Acesse na descrição, nós temos aqui o nosso guia definitivo de manutenção automotiva e também o nosso curso Seu Carro Sem Segredos. Espero vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço e até mais!